da série Vozes da Minha Cabeça. Se você tem um insight, aviso, opinião ou algo que o valha, não desperdice. No vídeo de hoje falaremos sobre... Fala galera, Weber do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo para o canal. Esse daqui é um vídeo das questões que me chamam a atenção. Lei 8.112 de 1990, processo administrativo disciplinar. Eu não estou fazendo esse vídeo à toa, né? Eu resolvi questões sobre processo administrativo disciplinar. Eu trouxe uma questão hoje falando sobre processo administrativo disciplinar e a gente vai ver como que a gente faz para resolver essa questão aí. Então, vamos seguir no vídeo porque o vídeo não pode parar. Sindicância mais processo administrativo disciplinar. A sindicância, ela é um processo administrativo disciplinar simplificado. E ela é um processo administrativo disciplinar simplificado que podem resultar algumas coisas. Ou a instauração do processo administrativo disciplinar, sempre que a penalidade ela for de advertência, ou sempre que a penalidade for além dessas penalidades que estão aí, a advertência ou suspensão de até 30 dias, é obrigatória a instauração de processo administrativo disciplinar. Então, se for suspensão por 35 dias, 40, 45 dias, processo administrativo disciplinar. Se for advertência ou suspensão até 30 dias, pode ser resolvido por sindicância. Então, a sindicância pode resultar o arquivamento, essas penalidades que estão aí, ou a instauração de processo administrativo disciplinar. O processo administrativo disciplinar ele se desenvolve em 3 fases. A instauração, que ocorre com a publicação do ato que institui a comissão que apurará os fatos narrados. O inquérito administrativo, que se desenvolve entre instrução, defesa e relatório. Então aí a gente já tem uma maldade. Se tentarem jogar a instrução para o lugar da instauração, a gente já fala que isto está errado, porque a instrução é um dos momentos do inquérito administrativo e não do processo administrativo disciplinar. Defesa e relatório. Isso daí, a gente vai ver mais lá na frente, é o processo. O julgamento ele acaba ficando de fora do processo. O julgamento ele está no processo administrativo disciplinar, mas a lei a redação ela acaba sendo um pouco truncada e acaba considerando ali até o relatório o processo. E a gente vai falar um pouco mais disso lá na frente, mas a gente quer resolver a questão. Para resolver a questão, esse conhecimento aí que está na tela, ele já é o suficiente. Então, ó, sobre o inquérito administrativo. O inquérito administrativo é, de fato, uma etapa do processo administrativo disciplinar, em que é realizada a instrução, lembra? Instrução, defesa e relatório. O servidor acusado apresenta a sua defesa. No momento da defesa, ele vai apresentar a sua defesa. Então, aparentemente, essa daí é a questão correta, a alternativa correta. O inquérito administrativo antecede ao processo administrativo disciplinar? Não, ele é uma das fases do processo administrativo disciplinar, que se desenvolve entre, na verdade, instrução, defesa e relatório, são as fases do inquérito administrativo. O processo administrativo é instauração, inquérito e julgamento. Não corresponde à fase de apuração preliminar, ela está trazendo o conceito de sindicância. Trata-se de procedimento administrativo de instauração facultativa, não? O artigo 143 caput da 8.112 deixa claro que é um poder-dever da autoridade que toma ciência de irregularidade instaurar o processo administrativo disciplinar. Ou, no caso, a sindicância, né? Se for uma infração administrativa que possa resultar lá em advertência ou suspensão de até 30 dias, pode ser feito por intermédio de sindicância. É um instrumento usado para apurar. Esse daí realmente não está lá nesse arquivo que a gente acabou de fazer aí, porque na verdade essa daí é uma ação de cobrança, né? Eu trabalho na Justiça Federal, eu vejo muita ação de cobrança. Geralmente é um parente de servidor falecido que
acabou recebendo algum benefício previdenciário, né, uma aposentadoria ou uma pensão indevidamente, né, após a morte do titular do benefício, e a administração precisa reaver esse dinheiro. E ela se utiliza de uma ação de cobrança para exercer esse direito de regresso. Na verdade, eu preciso fazer uma correção aqui agora. Na verdade, direito de regresso nas situações onde o Estado é obrigado a indenizar os danos decorrentes da atuação de seus agentes é uma outra situação. A ação de cobrança que eu estou falando realmente existe, essa situação que eu narrei, mas o direito de regresso ele é exercido numa ação de regresso, que é quando o Estado ele indeniza terceiro, né? Tem lá a redação do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala que o Estado indenizará terceiros, né, por danos causados por seus agentes, servidores ou não, no exercício da função pública, ressalvado os direitos de regresso quando for comprovado, né, o dolo ou culpa. Mas não é um instrumento. O processo administrativo disciplinar é para aplicar penalidade a servidor. Não é para reaver quantia que o Estado despendeu em razão, né, do exercício lá desse servidor. Então, feita a devida correção, né, vamos para a seguinte. Corresponde à etapa do processo administrativo disciplinar chamada de sindicância. Não, na verdade, a sindicância é a anterior e não se confunde com o inquérito administrativo. Então, vamos prosseguir. Questões relevantes. Eu trouxe algumas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. Uma delas fala sobre a exposição detalhada, né, a portaria que instaura o processo administrativo disciplinar. Ela não precisa ter exposição detalhada dos fatos, ela precisa dizer o que ela vai apurar e aquilo dali já é o suficiente para se instaurar o processo administrativo. A 611 fala sobre a possibilidade de instauração por uma denúncia anônima. É possível a administração receber uma denúncia anônima. Agora, a administração ela tem que ir em busca dos fatos, né, para averiguar se de fato é caso para apurar. E aí, recebendo essa denúncia anônima, a administração pode decidir que é um caso de arquivamento, porque aqueles fatos narrados não configuram uma das hipóteses de punição do servidor, né? Não é uma vedação, não é uma proibição, então o servidor não tem o menor problema em cometer, né, a praticar aquele ato que ele praticou, e terceiro anônimo, né, acabou fazendo essa denúncia anônima, impropriamente chamada de denúncia anônima, né? Denúncia quem faz é o Ministério Público, mas no âmbito do direito administrativo, a própria lei fala em denúncia anônima. A 592 fala do excesso de prazo, né? O excesso de prazo por si só, ele não causa a nulidade do processo administrativo, tem que ficar demonstrado o prejuízo à defesa, e a 591 fala da prova emprestada, né? Que é cabível a prova emprestada no âmbito do processo administrativo disciplinar. Agora, lembrando que tem que ter o contraditório e ampla defesa, né? A parte contra a qual essa prova é feita, né, produzida, ela tem que ter o direito ao contraditório e ampla defesa. Presença de advogado. Tinha uma súmula que foi cancelada, a súmula 343, ela falava que a presença de advogado ela é obrigatória em todas as fases do processo administrativo disciplinar. Isso não é mais obrigatório. Se cair na prova falando que é obrigatório, a gente arrisca como errada. Se a gente der a sorte de a questão vir falando mostre uma questão, uma assertiva incorreta, é obrigatória a presença de advogado. A gente bate palma, marca aquela ali e sai para o abraço. Então vamos continuar porque o vídeo não pode parar. De onde veio o prazo? Que prazo? A gente não falou em prazo. É o famoso prazo para finalizar o processo administrativo disciplinar. Se a gente for lá no STF e for dar uma olhada nesse MS aí, 23299, e for no STJ, MS 22617, a gente vai ver que eles mencionam esse prazo de 140 dias. Só que eles não explicam de onde vem esse prazo, porque eles estavam analisando a questão da prescrição.
Então, a própria norma ela fala que a partir de determinado momento, a prescrição interrompida ela volta a correr do zero. Então, era isso que eles analisaram. Agora, a gente precisa saber de onde vem esse prazo de 140 dias, porque se isso foi indagado na prova, a gente tem que ter esse conhecimento aí. Eu fui perguntar ao ChatGPT para ver de onde havia saído esse prazo, e ele me respondeu que esse prazo é de 140 dias, prorrogável por até 60, mediante autorização da autoridade competente. Então, na verdade, esse prazo para o ChatGPT seria de 200 dias, não seria nem de 140, seria de 140 dias, até 140 dias, prorrogável por mais 60, então seria de 200 dias. E ele ainda falou que esse prazo está previsto no 152 da 8.112. E aí eu peguei e falei para ele, não, o 152 ele fala 60 prorrogáveis por mais 60. Logo, o prazo máximo seria de 120, não de 140. Perguntei a ele por quê. Aí ele falou, pô, desculpa pelo equívoco, você está correto. O prazo total, incluindo a prorrogação, é de 120, não de 140. O 152 ele fala um prazo de até 60, com a possibilidade de prorrogação por igual período, totalizando os 120 dias. Ainda foi educado, né, agradecendo por ter apontado o erro. Mas eu tive que provocar de novo. Eu falei, não, cara, na verdade você tinha razão. Tanto a STF como o STJ entendem que o prazo é de 140 dias, porque eles combinam o 152 com o artigo 157, 167 caput, e somando o prazo de 120, que são os 60 prorrogáveis por mais 60, com os 20 dias que a autoridade tem para decidir, a gente encontra lá os 140 dias. E aí ele me respondeu, pô, valeu pelo esclarecimento, de fato o entendimento da STF e da STJ realmente é isso daí, chegando ao total de 140 dias para a conclusão do processo administrativo, e isso realmente ocorre, né, ao somar os 120 com os 20 dias que a autoridade tem para decidir. E mais uma vez foi muito educado, agradeceu por compartilhar a informação, e aí a gente finalizou a conversa. Mas eu havia adiantado que o STF e o STJ não fazem isso, eles não fazem esse exercício que nós fizemos, né? Eu e o ChatGPT. Eles só falam que o prazo é 140 dias. E aí a gente que tem que fazer esse raciocínio aí para chegar aos 140 dias. Já que o STF e o STJ não explicam, a gente vai lá no 152 caput e vê que o prazo inicial é de 60 dias, conforme orientado pelo ChatGPT, né, que é muito importante, a inteligência artificial, ajuda demais a vida do estudante. 152 caput, a parte final, fala da prorrogação de 60 dias, e o 167 fala que a autoridade tem um prazo de 20 dias, quando o processo chega até si. E que processo? Vamos lembrar, o processo administrativo disciplinar ele se desenvolve em 3 fases: instauração, inquérito administrativo e julgamento. Só que aí a própria lei ela se enrola, porque ela fala que quando o processo chega para a autoridade, o processo é aquele físico, né? Aquilo que se formou lá, a portaria, o ato de instauração, o inquérito administrativo com todas as provas, com a defesa, todas as diligências realizadas pela comissão. E aí depois isso tudo vai para a mão da autoridade. E quando isso tudo chega na mão da autoridade, a autoridade tem 20 dias para decidir. Somando essa bagaceira toda aí, você chega à conclusão de que, de fato, o processo administrativo disciplinar tem 140 dias. E isso é importante por quê? É importante por conta da prescrição. A administração ela tem 180 dias contados da ciência do fato para aplicar a penalidade de advertência. Tem 2 anos contados da ciência do fato para aplicar a penalidade de suspensão. Se for uma penalidade superior à penalidade de suspensão e advertência, a administração tem o prazo prescricional de 5 anos para aplicar essa penalidade. E aí, se a administração tomou ciência do fato e deixou decorrer lá o prazo de 5 anos, ela não tem mais o direito de punir o servidor público. E aí o que acontece? Se no último dia essa portaria for publicada, essa prescrição ela é interrompida e ela volta a correr a partir de um determinado momento. É justamente isso que o STF e o STJ falam.
instaurada, publicada a portaria que instaurou o processo administrativo disciplinar, a administração tem 140 dias para finalizar. Porque se ela não finalizar em 140 dias, o prazo de prescrição volta a correr. Beleza? Beleza. Então a gente vai falar sobre as causas que interrompem a prescrição, né? A instauração é uma das causas que interrompe a prescrição, né? Tá lá, abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar interrompe a prescrição até decisão final proferida por autoridade competente. A própria lei falava isso e é mais ou menos o que, na verdade, é o que eu acabei de falar, é o que eu acabei de falar sobre o STF e o STJ. Então, os prazos previstos na Lei 8.112, eles são contados em dias corridos. Por quê? O que significa isso? Ora, foi instaurado o processo administrativo disciplinar. A administração ela vai ter 140 dias corridos para aplicar a penalidade. Se ela não aplicar a penalidade nesse prazo, a prescrição volta a correr, beleza? Eram essas observações que eu tinha para fazer com relação ao processo administrativo disciplinar. Tem muita coisa para apontar na parte da apuração de responsabilidade de servidor, mas o objetivo desse vídeo foi tão somente falar sobre essa especificidade que eu apontei aí com relação ao processo administrativo disciplinar, prazo prescricional, prazo para finalizar o processo administrativo disciplinar, que esse conhecimento ele era suficiente para resolver a questão que a gente viu ali em cima, beleza? Forte abraço, Weber do canal Vencendo Obstáculos e até a próxima questão que me chama a atenção.